Saudações, torcedor Coxa Branca, mais um vídeo por aqui. Hoje tivemos a estreia do Coritiba em casa com a equipe principal na temporada 2026, mas uma estreia com derrota. Perdeu de 1-0 para o São Joséense no Couto Pereira. Falar um pouquinho sobre a partida. Antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal. A meta é chegar aos 1.000 inscritos. O que podemos falar do jogo de hoje? Não foi uma boa atuação do Coritiba, enfrentando uma equipe muito recuada, tinha que buscar espaços e o Coritiba, de modo geral, não conseguiu. No primeiro tempo, trocou mais passes, às vezes algumas combinações até interessantes ali pelo lado esquerdo, o Lavega, o Sebastião Gomes caindo por ali, o Josué caiu bastante por aquele lado. Eram trocas de passes até interessantes, rápidas, mas que não evoluíam, não resultavam em situações de gol. Ainda assim o Curitiba foi melhor, teve mais posse, foi pouco ameaçado. Aí no segundo tempo, logo no início tomou o gol, depois eu vou fazer uma análise do gol ali na avaliação individual dos jogadores, mas depois do gol foi mais pro abafa ali, ainda com muita dificuldade de penetrar na defesa do São Joséense, criou muito pouco, não foram muitas chances perdidas, então de certa forma bem decepcionante perder essa estreia em casa com o time principal. Acende um sinal de alerta para a estreia do Campeonato Brasileiro, que é daqui uma semana. E vamos passar aqui um pouquinho mais detalhadamente o que podemos falar. Alguns pontos que me chamaram a atenção na partida de hoje. Uma defesa muito fechada, isso acende o alerta, como eu falei. A dificuldade do Coritiba em entrar na defesa adversária, criar chances. Isso é preocupante, mas também tem um atenuante que vamos enfrentar uma situação dessa, imagino que pouquíssimas vezes no Campeonato Brasileiro. Quantas equipes vão vir no Couto Pereira e vão se fechar contra o Coritiba? Eu acho que só aquelas que vão disputar na parte de baixo na tabela, as que subiram da Série B junto com a gente. As outras equipes ali com mais investimento, acho muito difícil que venham para o Couto Pereira e joguem por uma bola, joguem esperando o Coritiba. Então, mesmo em casa, eu acho que nós teremos espaço para jogar. Mas ainda na questão de enfrentar defesas muito fechadas, um ponto que pegou hoje foi não ter um camisa 9. O Coritiba, numa situação dessa, que você precisa às vezes levantar a bola na área, não tinha. O Pedro Rocha não é esse jogador. No banco tinha só o Enzo, que, como eu já falei em outras oportunidades, eu acho que está ali mais para compor elenco, para fechar treino, porque tivemos 3 jogos e em nenhum dos 3 ele sequer entrou em campo, não foi uma opção. Então vejo que o Seabra não está contando com ele, mesmo estando ou levando para o banco de reservas. Então, em jogos como esse, faz muita falta ter um centroavante ali para uma bola cruzada, para conseguir fazer uma parede. E o Pedro Rocha não tem essa característica e acaba ficando perdido ali no meio dos zagueiros. Então o Curitiba precisa acelerar essa busca por um centroavante, um camisa 9. Não vai dar tempo de estar disponível para a estreia, a não ser que façam tudo a jato aí, porque falta uma semana para o jogo. Então contra o Bragantino vai ser essa equipe. Mas como eu falei, não espero que muitas equipes venham para o Couto Pereira e tenham uma postura parecida com o São Joséense. Algumas outras situações. Novamente, em jogos que o Coritiba precisa atacar, além do camisa 9 que faz falta, você não pode jogar com Tinga e Bruno Melo nas laterais. Não dá. O Tinga ainda passa mais. Ele é um jogador que dá mais opção de ataque, mesmo sendo um lateral defensivo. Ele às vezes aparece. O Bruno Melo nunca aparece. Aparece, mas muito raramente. Então, precisa ter o João ali, precisa ter uma nova contratação na esquerda. Em jogos que você precisa atacar, você perde os dois lados de campo jogando com Tinga e Bruno Melo. Em jogos que você vai defender, aí tudo bem, você vai ter uma segurança defensiva muito grande. Mas necessitando entrar na defesa adversária, não tem como você jogar com esses dois. Fiquei até surpreso, esperava que o João Almeida entrasse em campo desde o começo, até por uma questão de pegar ritmo de jogo. E já sabendo, no Campeonato Paranense nós vamos enfrentar defesas mais fechadas, como foi hoje. Outro ponto que me chama a atenção no final da partida ali, o time precisando fazer o gol, tentar empatar a partida, não havia mudanças no ataque, porque não tem ninguém no banco para colocar.
O Pedro Rocha tá mal, não tá conseguindo criar, vai colocar quem? Vai colocar o Enzo? Não coloca. Aí teve que ficar o Pedro Rocha até o final. Vai tirar o Lavega, teve que pôr o Fabinho, que o Fabinho prefere jogar pela direita. Teve que jogar improvisado. Tem o Breno Lopes que não estreou ainda. Mas o Seabra olhava hoje pro banco e queria mudar a parte ofensiva do time, não tinha quem colocar. Então, é complicado, sim. Vimos hoje que o elenco está curto, tem algumas boas contratações, alguns jogadores interessantes, mas faltaram opções hoje. E a única novidade que nós teremos a princípio é o Breno Lopes. Não tem mais ninguém que dê mais volume a esse elenco, que encorpe ali o setor ofensivo, que dê mais opções para o Fernando Seabra. Então, precisa contratar. Como eu falei, falta uma semana no Campeonato Brasileiro. Vamos iniciar com esse time. Não é o fim do mundo, perdeu hoje, mas é para acender o sinal de alerta. É uma derrota assim que você tem que ver os pontos que foram deficientes hoje, tentar consertar, principalmente essa dificuldade de entrar na defesa adversária. E a questão dos laterais eu acho bem importante também. Como eu falei, não dá para jogar com os dois num jogo que você precise atacar. Passar aqui rapidamente pelos jogadores, fazer uma avaliação rapidinha de cada um. Começamos com o Pedro Morisco, não teve culpa no gol, teve alguns chutes ali do São Joséense, mas pouco perigosos, não comprometeu, como eu falei, não teve culpa no gol. Quando foi exigido e que podia atuar, ele fez a sua parte. O Tinga, como eu falei, ele aparece mais no ataque que o Bruno Melo, mas mesmo quando está lá no ataque acaba não criando muito. No primeiro tempo ali até fez algumas triangulações com o Ronier. O Josué, quando deixou de jogar na esquerda, caiu para a direita também, fazia algumas triangulações ali, mas pouco saía daquele lado. Tanto que depois entrou o Felipe Guimarães, quando o Seabra tentou colocar o time mais para frente. O Maicon, no primeiro lance do jogo, tem uma bola que vem da defesa do São Joséense, mais ou menos ali no meio campo, primeiro minuto. A bola quica, ele vai tentar virar para proteger, perde o tempo de bola, o jogador adversário rouba a bola, contra-ataque. Se é um jogo de Série A, a gente tinha tomado o gol com 1 minuto de jogo. Então o Maicon assim foi bem preocupante esse lance, não deu em nada, até o São Joséense não ter tanta qualidade assim, sorte, mas como eu falei, numa Série A, um erro desse no primeiro minuto do jogo compromete a partida inteira. Vocês começam o jogo perdendo 1-0, ali também um ponto negativo para o Maicon, assim, gosto muito dele, fez uma Série B espetacular no ano passado, mas é para ficar atento assim e ver se ele vai dar conta, se vai ser o mesmo jogador que a gente viu no ano passado. E tem o Jaci aí pedindo para voltar, o Kozer também tem feito os bons jogos, e analisar inclusive o Kozer agora. De modo geral ali conseguiu manter um nível interessante que ele vinha das últimas partidas, mas na minha opinião falhou no gol. O gol, o jogador recebe de costas, ali mais ou menos na meia-lua, e o Kozer só fica cercando, dando muito espaço para o jogador virar, pensar e chutar. Tinha que pelo menos abafar aquela bola, tá mais colado no jogador. Então eu acho que ele teve uma participação decisiva no gol. Vinha de 3 bons jogos anteriormente. Hoje, analisando a partida toda, não foi mal, mas no lance decisivo acabou dando espaço para o jogador. O jogador não pode ter aquele tempo todo que ele teve para girar e chutar. Foi um chute excelente, foi muito no cantinho, mérito do jogador do São Joséense, mas o Kozer tinha que grudar nele e não dar oportunidade do chute. O Bruno Melo, muito discreto, jogador, depois até quando entrou o João, ele foi para a zaga, e é um jogador que não oferece opções ofensivas. Curitiba fica muito travado por aquele setor. Ele até no primeiro tempo até apareceu um pouquinho no campo de ataque, mas assim como o Tinga, quando aparece no campo de ataque, pouco produz. Mesmo que apareça mais perto da área adversária, pouco produz. Sebastião Gomes ali no primeiro tempo, como eu falei, caiu mais pelo lado esquerdo em alguns momentos, fez boas triangulações com o Lavega, com o Josué, mas uma atuação discreta, assim. É o Sebastião Gomes, muita entrega, muita dedicação, nem foi muito mal, também não se destacou, não ajudou muito a equipe na parte ofensiva, até porque não é tanto a função dele, né? Mas num jogo como hoje, talvez ele deveria ter saído até um pouquinho antes.
saiu para entrar o Jean, eu teria pensado nessa substituição antes. O Coritiba não tinha necessidade de jogar ali com 2 volantes. William Oliveira, ele tem uma boa saída de bola, protege bem a área ali. É um jogador que compõe o elenco, nota 6, nota 7. Dificilmente eu acho que vai muito mal, nem vai muito bem. Tinha feito jogos interessantes. Hoje até achei que não foi mal novamente. Manteve a média para mim, sem muito destaque, sem muito a acrescentar sobre ele também. Josué é o jogador que carimba toda a bola passa no pé dele, está em todo lugar do campo. Hoje, em alguns momentos, achei que exagerou um pouquinho em alguns lances muito plásticos. No segundo tempo ali, mais pro finalzinho, teve um chute que ele acertou bom, mas pro que o Josué pode oferecer, assim, achei uma atuação abaixo dele. Ele é o nosso jogador mais técnico ali no meio, é o jogador que vai criar as melhores oportunidades. Ele está jogando com mais liberdade agora nesse ano em relação ao que ele jogava no ano passado. Achei uma atuação abaixo, assim, não gostei muito. Mas o Josué é o jogador que não se esconde. Isso não dá para reclamar dele. Está toda hora com a bola no pé. Foi um jogo abaixo. Faz parte. Esperamos que na semana que vem retome o futebol dele. Vamos precisar dele nessa Série A. Aí fazendo ali, no SofaScore tá no 4-4-2, né? Mas o Coritiba jogou com o Ronier na direita, Lavega na esquerda e Pedro Rocha no meio. Então falando primeiro do Ronier, para mim ele foi o jogador que mais tentou. Ele, junto com o Josué, são os jogadores mais criativos, mais talentosos da equipe. E ele foi o que mais tentou, mais driblou, mais buscou jogada, sofreu muita falta, fez a parte dele ali pela direita, muitos dribles, tentando as jogadas. Acabou não sendo suficiente, mas, como eu falei, ao lado do Josué, é o jogador que a gente pode esperar alguma coisa criativa. Tinha feito um bom jogo no Atletiba, hoje não manteve o mesmo nível, assim como toda a equipe, mas foi o que mais tentou criar oportunidades e que mais recebeu bola, que mais foi para cima. O próximo, Lavega na esquerda. Primeiro tempo apareceu mais. Tem uma situação do Lavega que eu fiquei de olho ali no jogo. Alguns momentos que o Bruno Melo passava, nos raros momentos que o Bruno Melo passava, em algumas situações até o Lavega vinha cobrir o Bruno Melo, fazia a posição de lateral mesmo. No primeiro tempo mais participativo, tentando mais jogadas. No segundo tempo achei que ele sumiu bastante da partida. Uma atuação... ele foi bem no Atletiba, hoje uma atuação abaixo, pouco fez... mas é bom jogador, esperamos contar com ele para a temporada. E entre os titulares fechamos com Pedro Rocha, já falei de modo geral ali do comando de ataque. O Pedro Rocha ficou um pouco perdido ali, jogando contra uma equipe fechada. Ele não tem as características para isso. Eu lembro de uma cabeçada dele no primeiro tempo, que o Josué cruza, ele cabeceia, mas cabeceia fraco, o goleiro defende. No mais, assim, não apareceu muito na partida. A atuação também um pouquinho abaixo, assim. Se ele continuar jogando assim no comando de ataque, talvez comece não se destacar tanto, a torcida comece a pegar um pouquinho no pé, porque não é a dele. Vamos ver aquela questão que eu falei, que o Coritiba não vai enfrentar tantas situações assim no Campeonato Brasileiro, que ele precisa ficar de costas, recebendo bola, escorando bola na área. Vão ser poucas equipes que vão exigir isso do Coritiba. Quem mais entrou aqui? Entrou o Felipe Guimarães no lugar do Tinga. Eu achei o Felipe Guimarães um pouco discreto, assim, ele teve algumas oportunidades, não passou tanto. Eu acho ele bom jogador, mas hoje eu não achei que ele entrou muito bem, não. Fernando Sobral entrou logo no começo, errou ali 2, 3 passes. Isso não é uma avaliação sobre toda a atuação dele, mas não achei muito bem, assim. E é o primeiro volante ali fazendo a saída de bola, atuação discreta. João Almeida entrou para tentar resolver o problema da falta de apoio do Bruno Melo. Não teve muito tempo também para demonstrar. Tava difícil entrar ali. No final do jogo, o Coritiba foi mais no abafa, né? Já não tinha mais tanta organização tática no que estava sendo feito, às vezes cruzando bolas na área, mas também sem muito destaque para o João. Gia Gabriel não fez nada.
entrou ali, não lembro nenhuma grande jogada do Jean, posso estar cometendo uma injustiça, assim, mas de cabeça não lembro nenhuma grande jogada. E o Fabinho entrou no lugar do Lavega também, nada a se destacar. Até agora ele entrou contra o Atlético, entrou contra o Maringá, quase sempre ali pelo lado esquerdo, né? Não é a posição preferencial dele. Ele entraria mais pela direita, mais o reserva do Ronier, mas só que a gente não tem ninguém no momento para substituir o Lavega, já que o Breno não está em condições. Então passamos por toda a equipe, gente. Deixa aí nos comentários, concordo com a minha análise, estou sendo muito corneta. Acho que não deve se criar uma tempestade em copo d'água para uma derrota no campeonato estadual, mas é um alerta que a gente deve ficar atento. É uma equipe muito abaixo das que a gente vai enfrentar. A gente tomou gol e não conseguiu fazer praticamente nada depois. No Campeonato Brasileiro, vamos supor que o jogo contra o Bragantino semana que vem tome o gol. Essa equipe vai conseguir criar, vai ter o repertório ofensivo suficiente para entrar na defesa adversária. Lembrando que são defesas adversárias muito mais consistentes do que a gente enfrentou hoje. Então deixem nos comentários se teve algum jogador que eu critiquei demais, alguém que vocês acharam que se destacou mais do que eu falei. De modo geral, assim, acho que quase todo mundo tem que ser avaliado negativamente porque a gente perdeu para uma equipe muito abaixo tecnicamente. É uma derrota que, por mais que seja começo de temporada, por mais que seja campeonato estadual, que não vai mudar em nada o nosso ano, não pode acontecer. Tem jogos que você não pode perder e um jogo como esse se encaixa nesses casos. Agora temos o jogo contra o Cascavel no sábado. Ainda não vi qual é o planejamento do Coritiba, se vai com a equipe alternativa, se leva a reserva, se vai com o titular. Mesmo com a derrota de hoje, estamos praticamente classificados, então eu não vejo necessidade de enviar ninguém para Cascavel. Se eu tivesse a oportunidade de decidir o que seria feito, eu deixaria todo mundo aqui, vamos treinar para quarta-feira, vamos ver os defeitos que aconteceram hoje, tentar corrigir, porque o que importa no ano começa na quarta contra o Bragantino. Então é isso, gente. Perdemos hoje, uma derrota que serve de aprendizado. Espero que o Seabra e os jogadores consigam corrigir o que foi feito de errado hoje. Alguns jogadores abaixo. Precisamos de contratações, como eu falei, poucas opções ofensivas no banco de reservas. O Seabra olhava para o banco e não tinha o que fazer, basicamente. Não tinha centroavante, não tinha ponta esquerda para substituir o Lavega, o ponta direita precisa jogar na ponta esquerda, que é o Fabinho. Então, talvez esses dois primeiros jogos aí da equipe principal contra o Maringá e contra o Atlético tenham dado uma maquiada um pouquinho no que nós temos, assim, que foram atuações seguras, ganhou bem ali no Maringá, ganhar o Atletiba, assim, o simples fato de ganhar o Atletiba já deixa todo mundo meio para cima, feliz. Talvez tenha encoberto um pouquinho algumas lacunas que a gente tem e o jogo de hoje talvez tenha deixado à mostra. Vamos esperar as movimentações da diretoria, melhorias dos jogadores, da comissão técnica, porque quarta-feira começa a dor de cabeça e o Coritiba tem que pontuar. Jogo em casa contra o Bragantino tem que ser 3 pontos, por mais que o Bragantino esteja muito bem no Campeonato Paulista, é uma equipe que tem ali o seu modo de investir no futebol. Mas nesses jogos assim, você tem que trazer os 3 pontos e o Coritiba vai precisar jogar para vencer o Bragantino. Tá bom, gente? Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu!